Estamos juntos em mais um Região 2000 aqui pela TV União. E no programa de hoje o nosso convidado é o Dr. Luiz Carlos Assetti Júnior. Ele é advogado especializado em Direito Empresarial Ambiental, professor de pós-graduação em Direito e Legislação Ambiental, palestrante e consultor de empresas. Ele também é autor de livros e artigos jurídicos sobre direito empresarial e direito ambiental. Doutor Assetti, é um prazer recebê-lo aqui hoje. Aliás, um abraço. Eu que tenho o prazer de vir aqui, estar falando para esse público seu, para a cidade de São João da Boa Vista e para toda a região. Muito obrigado pelo convite. Doutor Assetti, o Brasil tem a melhor legislação ambiental do mundo, mas a aplicação dessas leis ainda é falha. Como isso se explica? Magalhães, isso aí é um problema sério. E é bom que a população também tenha essa visão. O Brasil, ele consegue trazer a ideia da legislação existente lá fora e melhorar essa legislação aqui dentro. Então, por exemplo, licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é uma cópia, ele foi inspirado na legislação americana, norte-americana. Só que foi trazido para cá e melhorado N vezes, tá? O problema nosso não é a legislação, isso eu já quero enfatizar desde o início, porque a legislação nossa é uma legislação melhor que de primeiro mundo. O problema nosso é a gestão pública, né? Isso já tem que ficar bem claro. A legislação, ela é moderna, ela serve de inspiração para outros países, inclusive alguns de primeiro mundo, mas a nossa gestão pública ela tem muito que melhorar. Então esse é o grande problema, quer dizer, a legislação em si, ela é de primeiro mundo, realmente estou enfatizando esse item, tanto a federal quanto a estadual, e em muitas cidades, a municipal também, como é o caso, por exemplo, de Santo André, aqui no estado de São Paulo. Mas a gestão pública é que peca. Porque não tem agente, peca em né? Quais pontos? Aí que tá. Não tem agente, né? Quando tem o agente e preparado para exercer a atividade, falta muitas vezes veículo, muitas vezes o veículo não tem condição de ser utilizado, ou combustível, ou equipamentos, GPS, computador, enfim, equipamentos para que aquele agente possa desenvolver a sua atividade. Então, legislação nós temos, o problema ainda é gestão pública. E como é que a sociedade pode resolver essa questão da falta de gestores ambientais? Olha, é uma pergunta complicada de ser respondida, Magalhães, porque depende primeiro de iniciativa política, né? Porque hoje o gestor ambiental, o agente ambiental, ele é visto pela sociedade muitas vezes como uma pessoa, muitas vezes até como um ecochato, que ele vai ali e multa a empresa e não deixa o desenvolvimento acontecer, e isso não é verdade. A própria sociedade tem que entender a função desse funcionário, desse ente público, né, o agente público, o órgão público, que ele está efetivamente desenvolvendo o seu trabalho para que haja, num futuro, desenvolvimento sustentável, que é exatamente aquele desenvolvimento que existe em cima de um tríplice apoio, que é o desenvolvimento econômico, social e o ambiental. Então, o agente ambiental, o que ele está efetivamente buscando é que aquela sociedade tenha um equilíbrio. A sociedade, se não entender o trabalho desse agente, vai ficar complicado. Inclusive, fica complicado até de entender a existência dele naquela localidade, né? Então, a sociedade, como ela tem que agir? Cobrar do gestor público, seja prefeito, seja governador, seja presidente, que os agentes ambientais estejam com um aparato de trabalho e pessoal melhor, mais equipado. E por conta dessas questões é que algumas ações, né, desses órgãos, né, como o IBAMA, enfim, os órgãos que são responsáveis pela fiscalização são vistas como punitivas, né, e não preventivas. Exatamente. É por isso. Exatamente. Se você sair às ruas e fizer uma pergunta à população em geral, se ela sabe, por exemplo, qual é o nome ou qual a função dos órgãos ambientais, eu tenho certeza que quase a maioria, se não a maioria, não tem a menor ideia. Isso eu te falo com uma tranquilidade muito grande, porque falta educação ambiental para a sociedade de uma forma geral. E, Magalhães, eu vou falar aqui para você, como eu já falei para outras emissoras, para outros repórteres, o trabalho da televisão, o trabalho da mídia de uma forma geral, da rádio, dos jornais, ele é imprescindível na educação ambiental, porque é ele que vai até a população.
e ele supre essa deficiência que o agente público do executivo, seja prefeito, governador ou presidente, né, ele supre a falha de políticas nesse sentido. Nós temos Política Nacional de Meio Ambiente, nós temos a Política Nacional de Educação Ambiental, mas a grande maioria dos municípios desconhece e não tem políticas voltadas para isso. Então, esse trabalho, se nós queremos ter um desenvolvimento sustentável, se nós queremos ter um amanhã melhor que hoje, nós precisamos mudar esse paradigma e começar a trabalhar educação nesse sentido. Seria essa forma de governar, né, que ainda do século passado, o grande entrave, né, para o desenvolvimento das políticas públicas ambientais? Olha, Magalhães, você falou uma coisa que é uma grande verdade. A forma de governar de muitas cidades, até de estados, ela muitas vezes lembra o século passado realmente. Tá? E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar esse paradigma. A população tem que cobrar. Essa forma de ampliar a visão, ampliar a educação, ampliar o raciocínio, a mudança de paradigma, que eu gosto sempre de citar, que é a mudança de conduta. Isso aí tem que partir da sociedade. Então a sociedade vai ter que cobrar o governante, seja ele prefeito, governador, presidente, o membro do Poder Legislativo. E veja, nós estamos esse ano num período de eleição, né, que vai estar aí logo há alguns meses. É o momento. Quer dizer, nós estamos no momento de cobrar. Quer dizer, cada um dos cidadãos que nos assistem, eu acho que ele deveria parar e perguntar qual seria a plataforma do meu respectivo candidato, ou a quem eu quero dar ou entregar o meu voto, qual seria a plataforma dele na questão ambiental, na questão econômica, na questão social, na questão cultural. Todas essas questões são relacionadas ao meio ambiente. Então veja a abrangência. Então, realmente, a gestão, ela tem que ser uma gestão não do século passado, mas atual, moderna, com visão à frente. Intervalo, nós já voltamos. Região 2000. Estamos de volta hoje no Região 2000. Luiz Carlos Assetti Júnior, ele é advogado especializado em Direito Empresarial Ambiental, professor de pós-graduação em Direito e Legislação Ambiental, palestrante, consultor de empresas, autor de livros e artigos jurídicos sobre direito empresarial e direito ambiental. Doutor Assetti, eu gostaria que o senhor explicasse também o conceito de meio ambiente e de ecologia, né, que são coisas distintas e muitas pessoas acabam confundindo, né, esses dois conceitos, essas duas áreas. Né? Magalhães, isso é interessante. Por exemplo, meio e ambiente é redundância, porque significa a mesma coisa, né? No Brasil, a gente, até por força da própria lei, porque na lei consta a definição como meio ambiente, né? O meio que nós vivemos. Mas só para que o telespectador já raciocine, né? Meio ambiente é redundância. Agora, meio ambiente é o todo. Ecologia é uma faixa, um segmento dentro do meio ambiente. Existe a profissão de ecólogo, que é uma profissão específica de profissional que trabalha na área ambiental, mas não é a única. Existe gestor ambiental, existe engenheiro ambiental, existem uma série de profissionais que trabalham dentro da área específica ambiental. A palavra ecologia, ela está mais relacionada com formas de buscar energia dentro da área ambiental. Buscar formas de novos combustíveis, alternativas de energia limpa, MDL, que é Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o próprio sequestro de carbono, entre outros. Quer dizer, o ecólogo, o profissional de ecologia, ele está vinculado exatamente nessa função de você explorar os recursos naturais, que é uma subdivisão do meio ambiente, porque nós temos meio ambiente natural, artificial, meio ambiente do trabalho e outros, né, que é uma infinidade. Então, o ecólogo ele busca uma forma de retirar o elemento, a energia, o recurso natural, sem degradar ou degradando o mínimo possível. É mais ou menos essa a função do ecólogo. Então, falar que meio ambiente e ecologia são sinônimos, não são. O senhor, como um estudioso e também palestrante, uma pessoa que viaja pelo Brasil e fala sobre essa questão
né, do direito ambiental, do direito empresarial ambiental, né, como é que as empresas estão se adequando para essa nova realidade, né, para obedecer à legislação? Magalhães, estudioso eu tento ser, porque o meio ambiente é tão complexo e tão amplo que a gente todo dia aprende algo novo, entendeu? Então, mas realmente eu viajo bastante em congressos e a minha área de atuação é sempre o meio ambiente voltado à empresa, seja ela pública ou privada, seja ela urbana ou agrícola, quer dizer, isso aí é só para que o telespectador entenda, né? Mas é sempre voltado para a empresa, para a área de produção, né? Existe realmente uma preocupação hoje das empresas com a questão ambiental. As médias e grandes empresas, a preocupação dela é respeitar o meio ambiente, cumprir as normas, as leis ambientais, por uma necessidade tanto de estar no mercado, com uma marca, uma imagem